Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Carlos Graeb, está presente, mestre? Tá bom? Tô ótimo, querido. E você, tá bem? Tudo bem. Tá cansado, empolgado com o debate de hoje à noite ou não? Eu quero que acabe, Wilson. Por favor, acabe. Né? Eu sei que você é um homem que gosta da festa da democracia, rapaz. Que isso, mestre? Eu gosto mais da hora que acaba a festa e vai para casa dormir. Tá certo. Ô Graeb, eu tava em casa pensando um pouco sobre como te fazer essa pergunta para a gente falar um pouco sobre a edição da Semana da Cruzoé. E eu fiquei pensando, matutando, fiquei aqui imaginando qual seria a pergunta, que abordagem eu faria, etc. Mas depois eu cheguei à seguinte conclusão. Esse é o tipo de, é a típica situação em que você precisa fazer a pergunta mais básica, boba, mas são aquelas perguntas bobas que são importantes. E aí? Vai ter terceiro turno? Não vai ter terceiro turno? O que você conta pra gente? Você que apurou, trouxe uma matéria exclusiva, dando esse cenário de que vai ter ou não terceiro turno? Então, segundo a reportagem que a gente fez, né, quais são as condições necessárias para ter um terceiro turno, né? Primeiro, que o Bolsonaro perca a eleição por uma margem estreita e que tem, assim, a possibilidade de que isso ocorra é grande. A margem vai ser estreita de qualquer maneira, quer vença o Bolsonaro, quer vença o Lula, né? Todas as pesquisas mostram isso, que é uma eleição muito apertada. Não vai ser aquele tipo de eleição que vai ter 15, 20 pontos de diferença entre os dois. Não, vai ser uma coisa de 3 pontos, 4 pontos, talvez menos, né? Porque a condição para ter um terceiro turno é o Bolsonaro perder por essa margem apertada e não o Lula. Porque o Bolsonaro, já há muitos anos, vem praticamente prometendo que caso ele perca a eleição, vai haver alguma espécie de contestação. Antes, a única contestação de que ele falava tinha a ver com as urnas eletrônicas, era uma contestação global do sistema eleitoral. Nessa semana, surgiu um outro jeito de ele contestar a eleição. É a tal história das inserções de rádio, que não teriam sido feitas por rádios do Norte e do Nordeste, e, portanto, potencialmente teriam prejudicado a candidatura dele numa região em que o Lula tem uma vantagem gigante, né? Então, o que a gente argumenta é que existe, sim, uma probabilidade muito grande de contestação do resultado nessas circunstâncias, caso o Lula saia vencedor no domingo, e certamente não será por uma margem muito generosa, né? Vai ser uma coisa fininha. Agora, Graeb, é uma questão super delicado, que assim, o fato é que a gente vai ter de fato, é um cenário apertado, conflagrado, né? Os institutos de pesquisa estão dando basicamente aí um cenário de empate técnico. É engraçado porque o tempo passa e me parece muito com a eleição de 2014, né? 2014 também era um cenário muito semelhante, né? De você ter ali entre Aécio e Dilma praticamente uma situação de empate técnico. O Datafolha, inclusive, na véspera da eleição, estava dando 50, se não me engano, 52-48 naquele Datafolha de sábado, né? Que, enfim, vamos ter provavelmente um Datafolha sobre a eleição presidencial amanhã, quer dizer, então. E tem gente aqui no chat já dizendo, nossa, será que a gente vai ter que ter terceiro turno? Já não aguento mais, enfim. Mas é um cenário que se desenha, né, Graeb? Quer dizer, não dá para se descartar um cenário desse, né? Não, absolutamente não. Tudo que as pesquisas mostram é que os dois estão muito próximos. Eu acho que a menos... E veja, medição de segundo turno é mais fácil do que a medição de primeiro turno, porque, enfim, já se tem o resultado, já se sabe mais ou menos como é que o eleitorado se dividiu, agora são só 2 participantes, né? E, enfim,
é muito mais difícil haver aquelas discrepâncias gigantes, né, que a gente viu acontecer no primeiro turno. E todas as pesquisas, as que erraram e as que acertaram no primeiro turno, apontam para essa situação que repete, como você bem lembrou, a disputa Dilma e Aécio. No final, eu acho que foi até menor a distância, acho que foi 1 ponto percentual só a distância entre a Dilma e o Aécio. E eu não vou me surpreender, ninguém deve se surpreender se acontecer alguma coisa muito parecida nessa eleição, 2 pontos, 1,5 ponto, uma margem pequena mesmo de votos. E só para a gente aproveitar e falar um pouco também sobre a edição da semana, tem uma entrevista com o nosso Marco Antônio Villa, né, o Graeb, em que ele fala um pouco sobre educação política, né, quer dizer, eu quero aproveitar essa frase aqui do Villa para um detalhe que eu acho que talvez seja, e aí, é mais esperança do que fato, vou te ser muito honesto, para que, passado esse processo, a gente possa chegar na segunda-feira com um pouco mais de educação política, porque nós já vimos os dois lados, né? Nós tivemos a surpresa de 2018 de uma eleição conflagrada e amigo brigando com amigo, pai brigando com mãe, e nessas eleições parece que nós temos um cenário que existem, lógico, as disputas e tal, mas parece que as pessoas estão um pouco mais maduras, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre maturidade política, né? O que dá pra gente comentar sobre a entrevista do Villa para Cruzoé desse final de semana, querido? A entrevista do Villa, o Villa é sempre divertido, interessante, né? É uma pessoa inteligente, tem gente que gosta e que não gosta. Isso é sinal de uma pessoa interessante, né? Gosta muito ou não gosta muito, né? Ele realmente divide opiniões. A entrevista é interessante, ele fala sobre todo o processo eleitoral pelo qual ele passou, comenta sobre os partidos como PSDB, Cidadania, que ficaram ali, que deveriam ser uma terceira via, né, mas que saíram meio que desmantelados dessa eleição. E essa questão da educação política, ele começa a falar disso partindo de uma ideia muito concreta, que é o fato de que as pessoas simplesmente não entendem mesmo como o país funciona, né? Ele conta a história de uma mulher que ele encontrou no meio da rua, a entrevista foi feita pelo Duda, né? Ele fala de uma mulher que ele encontrou no meio da rua e que fala, olha, professor Villa, eu gostaria muito de votar no senhor, acontece que eu moro em Mairiporã. Mairiporã é aqui do lado de São Paulo. Ou seja, ela achava que ela não poderia votar no Villa, que era candidato a deputado federal, porque ela não morava na cidade de São Paulo. Ele dá esse exemplo para dizer que as pessoas realmente não têm sequer os rudimentos, né? Muita gente não tem sequer os rudimentos de como o nosso sistema político funciona, de como as nossas instituições funcionam. E aí é difícil mesmo você criar uma cultura política que busque algo melhor do que essa bagunça que foram essas eleições, essa gritaria, essa violência verbal, tapa para tudo quanto é lado, né? Então, na verdade, ele não está falando só de bons modos na política, ou seja, de um pouquinho de tolerância com as escolhas do vizinho. Ele está falando de uma coisa que é mais grave e que demora mais para você obter mesmo, que é consciência, né, Greg? É consciência de você... jogo, né? Exato, é consciência, é você entender como é que o jogo funciona, né? Exato. Porque no Brasil você que é um especialista em como é que fala? Ou a Constituição lá do Congresso. Né? Regimento interno da Câmara. Interno do Congresso. Não precisa chegar tão fundo como você. Saber como é que funciona o regimento interno de trás para frente, que nem você, já é demais. Mas, poxa, era preciso que a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem que o deputado federal é alguém que vai ser eleito pelo Estado. Você pode votar nele em Mairiporã, você pode votar nele em São Paulo ou em São Vicente, Ribeirão Preto, né?
E é algo meio maluco essa falta de cultura política brasileira, no geral. Não do nosso chat, porque, enfim, aqui eu só estou lidando com gente que estuda, que sabe, que tem conhecimento. Então, assim, assim, inclusive, somos até criticados aqui quando a gente comete algum equívoco aqui. O nosso chat, a nossa régua a balizar, né? Utilizando. Fazem muito bem. Né, e fazem muito bem. Nenhum erro deve passar impune. Exatamente, né? O escrutínio, enfim, isso inclusive é uma crítica que eu faço até à nossa profissão como um todo, né? Acho que a gente critica muito os personagens políticos, mas às vezes o jornalista não quer passar pelo escrutínio popular, entendeu? Então, acho que isso para mim é algo que a gente tem que ter um pouco de referência. Mas, enfim, voltando ao que eu te falava, é o seguinte, né? Quer dizer, eu lembrei do Tiririca de 2010, né? Em 2010 ele ganhou aquela campanha fazendo uma piada no que se refere à política, né? Perguntando, você sabe o que faz um deputado federal? Até hoje, tem muita gente que não sabe o que faz um deputado federal. E tem muito candidato a deputado federal que não sabe, que promete na televisão, não, eu vou construir uma escola. Como, o cara pálida? Você vai pegar do orçamento secreto, colocar no bolso, vai construir a escola? Sabe? Pois é. Entendeu? Então, a nossa cultura política é isso, né? A gente não sabe o básico, sabe? Que presidente, executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário, enfim, julga. Trabalha com as leis, né? Tenta aplicar as leis, né? Enfim, mas aí eu não vou entrar nesse último detalhe de usurpação de competência, porque senão o papo é longo. Mas enfim, não é um motivo para a gente desprezar ninguém, é um motivo, é sinal de um país que não resolveu questões básicas de sobrevivência para uma multidão, né? E quando você não tem o seu dia a dia garantido, você não tem a comida na mesa garantida, de fato, sobra pouco tempo para você entender como é que funciona essa traquitana toda né? Não é fácil. Então, precisamos nos tornar um país de renda um pouco mais alta, um país que tenha menos gente pobre, miserável, né? É isso. Senão um mar de desinformados vai permanecer para sempre, né? Sem dúvida nenhuma. E olha, e para que você não fique mal informado, você que está no chat, você que nos acompanha, por favor, assine a Cruzoé, esteja sempre ligado aqui nas melhores informações, o Graeb tocando de forma brilhante a Cruzoé, e fique também ligado aqui e fique também ligado aqui em O Antagonista, que a gente tenta sempre dar as notas em primeira mão, informação em primeira mão, informações exclusivas, enfim, é um trabalho árduo, mas fazemos com muito carinho para você que está em casa. Graeb, obrigado pela atenção, se cuide e olha, respire fundo, está acabando, mestre. Domingo estamos aqui. E só para lembrar, Graeb também vai estar aqui na Super Live de sexta-feira, né, Graeb? Sim. Estaremos aqui. Já preparou o terno o fim das eleições? Mas já preparou o terno para o fim das eleições? Quase que eu falei fim da democracia. Você já preparou o terno, ô Graeb? Não me assusta, Wilson, pelo amor de Deus. Eu vou vir de paletó esse fim de semana. Você me convenceu. Da última vez eu vim só com uma camisa chumbrega. Dessa vez eu vou respeitar a nossa democracia. Virei com um paletó. Paletó é bonito, né? Paletó é coisa de caixeiro viajante de 1920, né? Não, eu quase que ia falar no programa hoje para o pessoal da técnica sintonizar aqui no clipe no YouTube, né? Imagina. Então é bem isso. Ô, Greg, obrigado pela atenção mais uma vez. E nos vemos domingo. E avisa para o Duda Teixeira para ele separar aquele paletó salmão que ele usou na outra, que foi o sucesso da última transmissão. A roupa nude dele. Né? É bem isso. Obrigado, Greg. Boa noite para você. Cuide-se.